Olha só, o surfista, ele sempre levou essa imagem, né, de... Hoje em dia não mais, Sim, tá? fato. Mas quando eu comecei, a imagem do vagabundo, e um relacionamento com drogas, né? Porque é muito difícil você chegar e falar assim, pô, eu vou treinar na praia, né? Assim, poxa, eu vou ser profissional disso. E é muito fácil de entender, assim, não existe nenhum julgamento na minha cabeça com relação ao que eu vivi, só gratidão. Agora, hoje a imagem é totalmente diferente, é uma imagem profissional, o esporte é olímpico, os atletas são super profissionais. Eu tive um evento recentemente com o Gabriel Medina, em São Paulo, um evento da Tiffany, até muito legal. E conversando com ele no evento, ele fala assim, cara, eu nunca usei droga na minha vida. Lógico que ele não está contando com álcool, porque álcool é lícito, né? Mas ele nunca usou droga na vida dele. E, cara, ele tem 30 anos de idade. O meu caso é diferente, porque eu comecei o esporte, ele não tinha uma estrutura profissional, né? Então eu não tinha, mesmo eu me destacando, não tinha acesso a um técnico que era preparado, a um fisioterapeuta, a um psicólogo, a um manager para negociar minha carreira. Estava tudo começando muito. E também, assim, para você pertencer àquele grupo de surfistas mais casca-grossa, você tinha que fumar maconha para poder andar com a galera, entendeu? E é parte do processo de amadurecimento mesmo de qualquer jovem. Hoje em dia você já não vê mais isso porque esses talentos eles são identificados muito cedo. O esporte tem uma imagem muito limpa, tem antidoping, né? É olímpico, fair play, tudo. Mas foi um processo muito importante para a gente chegar aqui hoje. É uma história, né? Uma história, é uma história mesmo. E eu, mais uma vez, né, eu olho para isso com muito carinho, tá? Assim, honrar a nossa própria história, né, Carlos? Passei por tudo isso, né? Ali começaram em mim esses questionamentos, né, de quem eu sou, o que é que eu vim fazer aqui. Então, desde cedo, ainda jovem surfista, com 14, 15 anos, eu começo a praticar yoga, começo a fazer várias dietas, começo a ler livros de autoconhecimento, e isso me deixou louco, né? Eu fiquei com essa alergia de síndrome do intestino irritado, né? Eu suava, me dava uma alergia no corpo todo, e eu não sabia, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, mas hoje, olhando para trás, eu entendo que era um misto de falta de preparo, falta de conhecimento e muita pressão emocional em cima de mim, o que me trouxe uma doença, né? Então, uma doença que não era só física, ela reagia fisicamente em mim, mas eu sabia que era também, né, hoje olhando para trás, eu vejo que também eram meus medos, minhas inseguranças, minhas expectativas, minha ansiedade. O que a mente não suporta, o corpo chora. Pois é, então assim, eu passei assim, muito tempo, assim, momentos muito difíceis da minha vida, né? Fui lá no fundo do poço, e isso não só emocionalmente, não só fisicamente, mas profissionalmente também. Mas foi assim, eu não tiraria nada. Sim. Não. Você está falando agora da infância, a gente está falando do Kaká, né? Eu li, não sei se é verdade, uma vez que você comentou assim, que quando você decidiu ir para essa área do surf, né, ser um atleta de surf, que o seu pai comentou antes, vai empurrar carroça, vai catar lixo, alguma coisa nesse sentido. Houve realmente essa frase? Se houve, como que aquele Kaká recebeu essa informação? Lógico, hoje você, como um homem, significa história, mas aquela criança, como ele recebe essa informação dentro de algo que para ele ia fazer sentido de vida? O pai é o herói, a referência, né? Você tem uma admiração muito grande. E a minha história com ele é uma história muito bonita e ao mesmo tempo muito complicada, né? Assim como toda relação pai e filho. Não é simples. Acredito até que o Phil deve ter falado alguma coisa sobre isso com você. Né? Também. O Phil também falou aqui com a gente.
Porque o pai dele é uma referência, né? E meu pai, ele era um cara bonitão, um playboy, né? Gostava muito de carro, e ele fazia parte de uma comunidade que corria de kart, depois ele foi correr de rally, depois ele foi correr, estocar no asfalto, estocar na lama. Ele sempre gostou muito disso, tá? Então você também tem DNA de atleta? Tenho, só que ele não se preocupava muito com o físico, porque ele fumava e bebia café desde cedo, né? Então ele dá aquela adrenalina, milhão. Ele morreu muito cedo por causa dessa vida, como é que a gente fala? Sedentária, né? Dessa vida sedentária, ele sempre foi, né, totalmente despreocupado com a sua condição física. Ele nunca se preocupou com a condição física, porque era ele e a máquina, né? Eu não posso, né? Eu sou eu e a máquina me ajuda. O jet ski mais recentemente me ajuda bastante, mas eu fui campeão mundial na remada. Na remada, duas vezes, né? Exatamente. 2 vezes eu fui campeão mundial na remada. Não tinha essa moleza do jet ski, né? Então, esse processo de, né, me encorajar e falar para o meu pai assim: pai, eu quero tentar ser surfista profissional. Eu ainda era muito jovem, ainda um jovem adolescente, e ele falou para mim: olha, você vai terminar a sua vida empurrando carroça e catando lixo nas ruas. Foi muito duro, mas foi muito bom. Foi muito bom. Em que sentido? Porque naquele momento eu percebi que os meus maiores desafios não estavam dentro d'água. E eu precisava me preparar para esses desafios. Aí eu escrevi uma carta, inclusive eu uso isso nas minhas apresentações, nas minhas palestras, para mostrar que mesmo muito jovem eu já tinha uma visão de onde é que eu estava, e eu tinha um plano que eu queria executar para chegar no meu objetivo. É lógico que não aconteceu exatamente do jeito que eu planejava, mas foi muito importante para a minha vida. É um norte, né? Foi o contrato que eu assinei mais valioso, porque tem lá, né, assinada a carta lá, Carlinhos. Minha mãe achou essa carta, eu já morava aqui no Rio. Ela falou: filho, olha só, estou te mandando alguns diplomas, troféus, né? Você já está morando aí há um tempo, e chega essa carta. Eu falo: caramba, né? Quem achou foi o Márcio Bacana, que trabalhava comigo na época, na minha assessoria de imprensa. Ele falou: Burle, que já não era mais Carlinhos, olha só que incrível, vamos colocar essa carta, essa história da carta, eu acho que ela faz muito sentido nas tuas apresentações. E eu tive sempre essa relação mal resolvida com meu pai. Esse mal resolvido seria o quê? Uma cobrança? Seguir os passos? Querer determinar ali o que para ele fazia sentido de vida? Por mais que eu tente me expressar, assim, existem muitas coisas que a gente não consegue ver. E o sentimento que eu posso transmitir para você é um amor muito grande, mútuo, mas uma distância muito grande, por falta de comunicação. Meu pai era muito ausente, ele viajava muito. Naquela época, as relações eram muito mais de hierarquia mesmo. Então, ele era o patriarca e eu era o menino. E assim, não tinha conversa.